Ovinos de alta qualidade, com melhoramento genético e prontos para o corte. O Senar em Campo foi a 2 cidades de Goiás conhecer histórias de sucesso com a assinatura da assistência técnica e gerencial. Nós viemos a Goiás conhecer histórias de sucesso em ovinocultura. Vamos conhecer 2 propriedades. A primeira fica em Cidade Ocidental, que é bem pertinho do Distrito Federal. Essa é uma das 22 propriedades atendidas pelo Marco Aurélio, técnico de campo da assistência técnica e gerencial do Senar. A propriedade do Guilherme, que é o Aras Novo Prado, é uma propriedade que já vem trabalhando há algum tempo com melhoramento genético. São animais de alta qualidade genética, só que ele trabalhava sem controles, né? O trabalho dele era fazer os investimentos necessários, era tentar produzir o máximo necessário, sem levar em conta o quanto que ele estava gastando. Será que o produto que ele vai produzir, ele vai conseguir ter o retorno na hora da venda? Ele não anotava as coisas? Ele não anotava, algumas coisas até anotava, só que não utilizava da informação. Que muitas vezes isso acontece em outras propriedades. O produtor até anota quanto que gasta, mas ele não levanta esses dados para saber, no final, quanto que eu gastei. Como ele já tinha um pouco de costume de registrar algumas coisas, nós começamos a alinhar o que você precisa registrar para que nós possamos, de fato, saber quanto que custa se produzir um carneiro, quanto se custa se produzir uma ovelha. E aí começamos a traçar métodos para ele conseguir avaliar quanto de ração que o animal come, quanto que está gastando de energia para se produzir o carneiro, quanto que está se gastando de telefone, de internet. Então, as mensurações elas são feitas em critérios, passo a passo, para a gente de fato saber quanto que se gasta para produzir um animal. Eu participo da diretoria do Sindicato de Ovinocultores e Caprinocultores de Brasília e o sindicato fez uma parceria com o Senar e a partir daí a gente tem desenvolvido projetos em comum, né? Mudou muita coisa aqui, a parte gerencial mudou demais aqui pra gente. A gente antes não fazia conta, né? Isso aqui era mais um hobby e a gente está começando a tratar como um negócio. E uma coisa muito legal também que tem acontecido com a gente é que com as visitas do técnico, do Marco Aurélio, os funcionários do Aras eles têm entrado no negócio junto comigo, entendeu? Tem noção das contas, de como a gente precisa hoje saber quantificar a ração que a gente usa, insumo que a gente usa, até mesmo para a composição de preço dos nossos produtos, dos animais, né? Então, quer dizer, o técnico ele não está só ensinando para você, ele está ensinando para toda a equipe que trabalha com você. Para toda a equipe que trabalha comigo e com meu pai, que também está comigo nessa empreitada, né? E como é que passa a ser a visão do funcionário aqui da propriedade quando percebe que o conhecimento está fazendo parte dele também? É uma coisa muito interessante, porque a gente, há 10 anos, se preocupa muito com o fato do funcionário vestir a camisa da propriedade. E a gente vê que quando eles têm acesso à informação, eles começam a se preocupar em vestir a camisa da fazenda, entendeu? Então, muitas vezes eu trago coisa em excesso. Guilherme, você está trazendo muito, segura, porque você vai precisar investir em outra coisa. Né? E por aí vai. Até mesmo o manejo tem sido modificado por causa da parte gerencial. Ainda em Goiás, vamos agora a Santo Antônio do Descoberto, que fica no entorno do Distrito Federal. Eu estou aqui na Chácara Vila Nova e o seu Expedito é o proprietário desse belo lugar. Seu Expedito, o senhor é uma história muito interessante de sucesso, é uma história de evolução.
que a assistência técnica do Senar ajudou a construir. Eu queria que o senhor explicasse para nós, na sua produção de ovino, como é que era antes do trabalho do Senar e depois. Quais foram as principais mudanças que o senhor sentiu aqui? Eu penava muito aqui, porque aqui eu criava de um tudo. Eu criava gado, cavalo, porco, galinha e atirava para tudo que é lado e no final o resultado era insatisfatório. Depois que o Senar entrou na minha vida, abriu para cá, depois do curso, né, Negócio Certo Rural, e principalmente quando o Marcos passou a dar as orientações para a gente aqui, tem melhorado bastante. Mas isso, quando eu vi que o meu resultado estava ruim, eu procurei ajuda. E um colega lá da Câmara me indicou o curso do Senar. E eu, sinceramente, gostei muito, indico para outros colegas. É um curso que realmente hoje o meu resultado aqui é um bom resultado. Eu mudei a minha ação e, consequentemente, o resultado é satisfatório. Quando o Marco veio aqui na sua propriedade, ele fez algum tipo de diagnóstico? Primeiramente, ele pediu para anotar tudo que eu tinha aqui dentro, né, e eu mensurar valor de tudo para depois a gente começar a andar. Quando a gente começou a fazer esse diagnóstico e que eu comecei a colocar no papel, eu entrei em desespero. Eu vi que eu fazia as coisas aqui sem nenhum planejamento, sem nenhuma direção. E isso dificultava muito o resultado que eu pretendia. E com a chegada do Marcos, né, ele pontuou bastante nessa questão e a gente procurou seguir e, graças a Deus, o resultado tem sido satisfatório. Eu queria que você desse um exemplo para nós de alguma coisa que o Marco tenha orientado vocês na parte da assistência técnica que não era feito e depois da orientação a coisa mudou. O que, por exemplo? Por exemplo, vacinação dos animais, vermifugação, separar as ovelhas solteiras das ovelhas paridas e aquelas ovelhas que estão prestes a parir, com 10 dias de antecedência, ele já pede para separar, deixar separado. Quando ela dá luz ao borrego, aí ela fica ali uns 10 dias ali ainda em observação. Depois, quando a gente percebe que o borrego já está fortinho e tudo mais, aí a gente mistura junto com as demais. Quando a assistência técnica chegou aqui, eu me deparei com a mortalidade muito alta de animais adultos e das crias. E por que ele tinha essa mortalidade alta na propriedade? Exatamente pela questão de manejo, que os animais eles pariam no pasto, o pasto era de má qualidade e não tinha alimento suficiente para que esses animais conseguissem gestar e parir de forma correta. De 50 animais que ele comprou, 40 morreram. E hoje ele recuperou o rebanho, hoje ele tem um rebanho de mais ou menos 70 animais e no último mês que eu visitei tinha morrido um animal. Essa foi a área que nós destinamos para a melhoria do manejo reprodutivo. É uma área que nós chamamos de área de partos, onde as ovelhas que estão próximas a parir, elas são recolhidas para esse ambiente, para que aqui elas possam parir com segurança. O que antes era feito, os animais não eram assistidos a ponto de saber quando que a ovelha ia parir. Então ela podia parir no pasto, ela podia parir no corredor e ali ficar à mercê de qualquer acidente, de qualquer incidente. Para melhorar a produção e diminuir a mortalidade, tanto das ovelhas que estão parindo, quanto dos cordeiros que estão nascendo, nós pedimos que o seu expedito criasse esse ambiente onde nós proporcionaríamos condições suficientes para que esses animais pudessem parir com segurança. Então aqui tem coxo de água, aqui tem coxo de alimentos, aqui tem um ambiente onde nós colocamos os cordeirinhos novos para ter segurança, conforto, né? Próximo à casa do caseiro, do tratador, aonde que nós vamos, quando começar as chuvas, plantar capim, aonde as ovelhas podem aproveitar melhor o alimento e assim a gente garantir que as crias e as mães sobrevivam pelo menos 90%.
cada dia que passa, os borregos nascem saudáveis e logo se desenvolvem rapidamente. Com 60 dias, a gente já está tendo borrego aqui que está pesando na faixa de 20 quilos. Esse trabalho do Senar, trabalho de assistência técnica e gerencial, ele vai ajudar o proprietário a equilibrar suas contas, a melhorar a técnica. Isso tudo é sempre lucro. É lucro na propriedade, é lucro no bolso do agricultor e do pecuarista. A gente termina a nossa história de hoje onde tudo sempre começa, na porteira. E eu vou tocar para vocês Pagode em Brasília. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. A mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora.